Torcedor palmeirense, atenção total. O que vamos revelar agora pode mexer diretamente com o futuro do maior campeão do Brasil e acender uma disputa de bastidores que promete ser uma verdadeira guerra nos bastidores do futebol brasileiro. Já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar sua opinião nos comentários, porque esse tema vai dar o que falar e pode envolver um jogador que conhece bem os holofotes. O nome em questão é Gustavo Henrique, zagueiro, experiente, de 32 anos, que atualmente veste a camisa do Corinthians, mas que já está na mira de gigantes, e entre eles, o nosso Palmeiras. O primeiro interessado em Gustavo Henrique é o Fluminense, que, de olho na temporada de 2026, quer formar um sistema defensivo experiente e consistente. A diretoria tricolor, que recentemente acertou a chegada de Igor Rabelo, vê no defensor uma peça importante para dar corpo à zaga e aumentar as opções do técnico Renato Portaluppi. Com contrato apenas até dezembro de 2025, Gustavo Henrique poderá assinar um pré-contrato já no ano que vem, o que torna a negociação ainda mais atrativa. Mas o ponto que mais interessa ao torcedor palestrino é que o Palmeiras também está de olho e pode entrar forte nessa disputa. Segundo informações reveladas pela imprensa esportiva, o aval para que o Fluminense avance nas conversas já foi dado por Renato Portaluppi, que acredita que Gustavo Henrique pode ser peça importante em sua defesa. No entanto, a presença do Palmeiras nesse radar altera completamente o jogo. Isso porque quando o Verdão entra em uma negociação, a força financeira e a atratividade esportiva do clube se tornam fatores decisivos. Ainda mais em um contexto de reformulação de elenco, o Palmeiras pode ver no zagueiro um nome para agregar experiência e profundidade ao setor defensivo. Gustavo Henrique não é nenhum novato. Revelado pelo Santos, o defensor construiu uma carreira marcada por passagens em grandes clubes do Brasil e também do exterior. Vestiu as cores do Flamengo, defendeu o Fenerbahçe da Turquia e ainda jogou pelo Real Valladolid da Espanha. Atualmente no Corinthians, soma 52 jogos, mas sem nunca ter conseguido se firmar de vez como titular absoluto. É justamente essa oscilação que faz com que sua permanência no rival seja incerta e que desperte o interesse de outros clubes. A idade do zagueiro também é um ponto central na análise. Aos 32 anos, Gustavo Henrique está longe de ser considerado velho para a posição, já que zagueiros, geralmente, conseguem manter o alto nível até mais tarde. O Fluminense enxerga nisso a chance de ter uma defesa sólida com nomes experientes, enquanto o Palmeiras pode apostar na rodagem do jogador para equilibrar com a juventude de outros atletas do setor. É um jogo de encaixes e estratégias, no qual a vivência em grandes competições pode pesar. No Allianz Parque, o interesse pelo defensor pode estar ligado ao processo de reformulação do elenco que já está em curso. Abel Ferreira e a diretoria sabem que é necessário manter o equilíbrio entre juventude e experiência, principalmente em setores cruciais como a defesa. A chegada de um zagueiro com passagens internacionais e rodagem em clássicos pode ser vista como uma solução imediata para manter a competitividade, especialmente em torneios de mata-mata, onde cada detalhe faz diferença. Outro aspecto importante é o fator psicológico. Contratar um jogador que hoje pertence ao Corinthians, mas que não conseguiu se firmar lá, pode ter um impacto duplo. De um lado, o Palmeiras ganharia um atleta motivado a dar a volta por cima, disposto a mostrar serviço. Do outro, enfraqueceria indiretamente o rival, tirando dele uma opção defensiva. O histórico do futebol mostra que movimentos como esse mexem com os bastidores e criam narrativas que inflamam ainda mais os clássicos. Para o Fluminense, a possível chegada de Gustavo Henrique é parte de uma estratégia maior. O clube carioca vem se movimentando para reforçar setores carentes e dar a Renato Portaluppi um elenco capaz de brigar por títulos em 2026. Com a contratação de Igor Rabelo e a tentativa de trazer Gustavo Henrique, a ideia é criar uma defesa sólida que dê sustentação para o estilo ofensivo do treinador.
Mas é justamente nesse ponto que o Palmeiras pode atravessar os planos, oferecendo ao zagueiro um projeto ainda mais atrativo. O futuro de Gustavo Henrique, portanto, está em aberto. Seu contrato com o Corinthians vai até dezembro de 2025 e, a partir do meio do próximo ano, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Esse detalhe transforma sua situação em uma corrida contra o tempo, na qual o Fluminense e o Palmeiras podem medir forças. O zagueiro terá a chance de escolher entre seguir em um clube que lhe dá minutos, mas sem protagonismo, ou buscar novos ares em projetos ambiciosos. O histórico de Gustavo Henrique mostra que ele já esteve acostumado a grandes desafios. No Santos, destacou-se ainda jovem, ganhando espaço em jogos decisivos. No Flamengo, viveu momentos de altos e baixos, mas somou títulos. No exterior, passou por 2 experiências que deram bagagem internacional. Agora, o zagueiro pode estar diante de uma decisão que definirá os rumos finais de sua carreira: se consolidar como protagonista em um novo clube ou seguir sendo uma peça secundária no Corinthians. A possível disputa entre Palmeiras e Fluminense pelo defensor também levanta questões financeiras. O tricolor das Laranjeiras, mesmo vivendo bom momento, não possui a mesma saúde financeira que o Verdão. Isso significa que, se o Palmeiras realmente decidir avançar, poderá oferecer não apenas melhores condições salariais, mas também um projeto esportivo mais robusto. Para um jogador de 32 anos, que busca estabilidade e novos títulos, essa pode ser uma diferença crucial na escolha. No Allianz, a possível chegada de Gustavo Henrique pode até gerar debates entre os torcedores. Parte da torcida pode questionar se vale investir em um atleta que não se firmou no rival, enquanto outra parte pode enxergar como uma oportunidade de mercado para reforçar a defesa com um jogador de rodagem. Essa divisão de opiniões é natural em negociações desse tipo, mas o histórico recente da diretoria mostra que as escolhas têm sido guiadas por análise criteriosa e não apenas por emoção. Enquanto isso, o Corinthians observa de longe, em silêncio, mas certamente preocupado, porque a situação de Gustavo Henrique começa a ganhar contornos que podem fugir do controle da diretoria alvinegra. Perder um jogador de 32 anos, que mesmo sem se firmar como titular absoluto, ainda servia como opção de segurança no elenco, já seria motivo de reflexão interna. Mas o que realmente causa calafrios no Parque São Jorge é imaginar o zagueiro, que ainda tem contrato até dezembro de 2025, assinando um pré-contrato e saindo de graça, sem deixar um único centavo nos cofres do clube. Essa possibilidade incomoda e pressiona os dirigentes a tomarem uma decisão rápida: renovar, vender ou correr o risco de ver um rival direto lucrar com a situação. A saída de Gustavo Henrique para o Fluminense já seria um baque considerável, porque significaria perder espaço no mercado de transferências para um concorrente em ascensão, que está se movimentando para 2026 com investimentos pontuais em setores estratégicos. O tricolor carioca, com Renato Portaluppi no comando, já mostrou interesse em fortalecer a defesa e entende que o zagueiro poderia ser peça-chave nessa reestruturação. Renato Portaluppi, por sua vez, já deixou claro que aprova a chegada do zagueiro ao Fluminense. O treinador, conhecido por sua habilidade em lidar com jogadores experientes, acredita que Gustavo Henrique tem perfil ideal para o estilo que deseja implantar. Mas Renato sabe que, se o Palmeiras realmente decidir entrar na jogada, o poder de convencimento do Verdão pode ser maior. A disputa está aberta e, até o momento, nenhum lado parece disposto a recuar. O torcedor palmeirense, diante desse cenário, já começa a imaginar o que poderia significar a chegada do zagueiro. Seria ele apenas uma peça para compor elenco ou teria espaço para assumir a titularidade em jogos decisivos? A dúvida é pertinente, mas a experiência mostra que Abel Ferreira costuma dar oportunidades a quem mostra comprometimento e desempenho, independentemente da trajetória anterior. Gustavo Henrique teria, portanto, a chance de escrever um novo capítulo de sua carreira sob comando de um dos técnicos mais vitoriosos do país.
Vale lembrar que essa não seria a primeira vez que o Palmeiras aproveitaria a oportunidade de mercado para trazer um jogador em situação de incerteza no rival. A estratégia já foi usada em outras ocasiões e muitas vezes deu certo. O que importa é a leitura de contexto. Se o zagueiro pode agregar técnica, experiência e força mental ao elenco, o investimento pode ser mais do que justificado. Afinal, em um calendário cheio de jogos, ter opções sólidas na defesa nunca é demais. No fim das contas, a história de Gustavo Henrique ainda está em aberto e o desfecho promete capítulos eletrizantes. O Fluminense já fez o primeiro movimento, mas o Palmeiras acompanha de perto e pode surpreender a qualquer momento. Para o jogador, trata-se de uma encruzilhada que pode definir o rumo final de sua carreira. Para os clubes, é uma batalha de bastidores que envolve planejamento, rivalidade e ambição. E você, torcedor? O que acha dessa possível investida do Verdão em Gustavo Henrique? Seria uma jogada inteligente da diretoria ou apenas uma oportunidade de mercado que pode não render tanto dentro de campo? Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários. O debate está aberto e o futuro desse zagueiro pode estar prestes a cruzar o caminho do maior campeão do Brasil.